Muito bem, eu tô aqui para levar um som com nada mais, nada menos do que Albert Santos. Grande Cacau. Beleza, Batera? Mano. Como é que tá, cara? Tranquilidade. Tem feito cara. muito som? Cara, bastante. 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 Graças a Deus. Eu acho legal porque a gente já tá um tempo sem bater um papo, a gente adora conversar e bater papo diante das câmeras vai ser muito divertido. Falar de si próprio é meio complicado, né? Mas a gente pode meter o malho nos outros também, que as pessoas não vão reparar, não. Então, primeira pergunta. Esse CD, aqui ó, mostrar na câmera, isso aí. Esse CD, o que te lembra esse CD aqui? Ah, rapaz, tem muitas histórias aí, né? Ih, rapaz, dá pra contar pelo menos Tem uma? nascimento, né? Tem do Cauê, do seu filho. Tem. Tem esse encontro, essa amizade, né? Que a gente preza muito. E aprendizado. O Maguinho. O Maguinho. Com dificuldade de acordar de manhã. Longas histórias. Brincadeira, cara. Brincadeira. Eu espero que o Maguinho assiste, vai ser muito engraçado. É verdade. Mas, cara, esse CD me deu bastante alegrias, assim, né? De reunir, primeiramente, pessoas que tenham o intuito de levar uma boa música, fazer uma boa música, né? E, além disso, ter uns frutos de amizade, de companheirismo, de brigas, né? Que esse CD não foi fácil. Ah, faz o arranjo aqui, faz isso, aí entra nessa discussão. Mas enfim, tá aí o trabalho para quem quiser curtir. Foi muito, muito prazeroso muito fazer. O que eu lembro muito bem desse CD é que a gente ia pro estúdio, a gente estava tão preparado, a gente conhecia tão bem as músicas, que a gente tocava. E acabava, a gente já tinha pago o tempo de estúdio, a gente ficava no estúdio batendo papo, porque não tinha mais nada pra fazer no CD. Foi muito rápido. Muito rápido. Né? A gente gravava rapidinho, chegamos lá, o Eliseu tocou com a gente, Pois o Vanderlei, lembra disso, né? Lembro, com certeza. Bons tempos, Foi né, bom. cara? Estúdio do Júnior, né? Estúdio Sério, do Júnior. Muito bom. CD, cara, parte da minha história, musicalmente falando, tem muito a ver. Aí foi um processo muito grande daquelas reuniões que a gente fazia final de semana, né? E ficava uma semana ensaiando, trabalhando isso, esse disco, lado de compor, lado de você saber escutar mais quem está tocando com você, né? Tocar para música, a gente está aqui a serviço dela, né? E não para mostrar que a gente sabe fazer. Enfim, então a minha parte musical, claro, eu comecei aos 7 anos de idade. Minha mãe conta, né? Comecei na igreja, tocando por influência dos meus tios, né? Edivaldo e Edivan. Aí aquela coisa, você vai evoluindo, chega um ponto que você quer dizer, você estaciona, porque a igreja, enfim, tem esse lado de fala, não, o músico tem que tocar só aqui. E eu não queria isso, eu queria tocar várias outras coisas, então eu busquei fugir um pouquinho disso, né? Não da essência como cristão e tal, mas musicalmente falando eu quis buscar esse caminho aí, né? Da música brasileira principalmente. É muito legal. E você falando de música brasileira, me vem à cabeça as lições que a gente aprendeu até fazer o CD e depois de fazer o CD juntos, né? Hoje eu vejo assim, você, o Maguinho tocando, são músicos da primeira linha aqui da região, todo mundo fala isso, né? Mas aí eu sempre penso assim, caramba, bicho, esses caras quando chegaram lá em casa eram bons, tinham a musicalidade dentro de si, mas desenvolveram muito lá em casa. Quando chegaram lá ainda tinha algumas coisas para amadurecer, como eu também aprendi muito com vocês. E essa troca musical é muito legal, né? E você tem uma característica que sinceramente não é muito comum em baterista. Você é um baterista compositor, você tem as melodias na cabeça. E isso eu acho muito legal. Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo de compor. Como é que é isso? O que te leva a compor? Como é que essas melodias chegam até você? Esse termo compositor é muito pesado, né? Eu faço algumas melodias. Que no Brasil a gente tem muitos compositores. Pesado é o seguinte, o Enéas disse, né, ontem a gente fez um programa com ele, e ele fala o seguinte, que compor é imitar Deus. Ou seja, é ser criador também. Então, isso é que é pesado. É um pouquinho mais pesado. Mas fala. Então, eu não tenho muita regra não, cara.
Esse processo de compor algumas melodias, enfim, veio desses encontros musicais, né? Principalmente lá na sua casa, lá no retiro espiritual, né, que a gente fazia. Nossa, retiro espiritual. Lá rendeu muitas coisas. Então eu comecei com esse trabalho de fazer melodias. Foi em 2005 para 2006, 2006 para 2007. Eu lembro do Maguinho te sacaneando, brincando com você por causa das primeiras... Eu guardo essa mágoa até hoje. Das primeiras composições suas. Pô, Elbert, para com isso, cara. Aí depois eu lembro que você fez uma música que não me sai da cabeça, que ele ficou maravilhado. A gente chegou até a registrar isso numa gravação. Aí você fez uma música assim lindíssima. Que ele, Elbert, dessa daí você acertou a mão, hein? Tem troco, né? Mas enfim, esse processo aí veio de lá. Então eu sempre estou buscando melhorar, e eu não sento para compor. Vou compor uma música. Não. Quando vem e um dos caras que também é muito importante no processo de criação, Hermeto Pascoal. Esse cara abriu a minha cabeça de uma tal maneira assim, saia do sistema, fica livre dos sistemas. Quando você fica livre do sistema, a música vem, aí depois vem outra. Agora, se é bom ou ruim, tá aí as pessoas por julgarem. E assim mesmo, penso eu, que nós podemos ainda assim julgar mal uma música. Por quê? Muita coisa, até na questão artística, seja na música ou nas artes plásticas, que na época as pessoas não deram muito valor, séculos depois foi redescoberto e alguém viu um valor naquilo. E às vezes, você está falando do Hermeto, as pessoas às vezes não entendem que o Hermeto não faz música para essa época, ou para quem está vivendo hoje. Ele faz música para um futuro tão distante, né? Ele consegue ter a comunicação com a gente, sim, mas o que a gente vê é que é muito possível e provável que depois que a gente for embora ainda vai ter gente aqui aprendendo com esses novos caminhos, né? Esses novos caminhos que ele criou, rompendo essas barreiras, né? Não, você para compor você tem que fazer um curso de arranjo na Unirio, que você vai estudar no exterior. Eu não sou contra o estudo, mas as pessoas confundem muito a música natural e genuína com a questão de que você só vai ser músico se você fizer uma faculdade de música, se você passar por esse ou aquele curso. Sendo que a gente conhece grandes músicos que nunca passaram por nenhum desses cursos e fazem música que é influência mundial. Não é verdade? Não, isso, se você for pesquisar, são muitos os músicos que não têm escolaridade e que compõem maravilhosamente bem. Fazem música, né? Hermeto é um deles. Entendeu? Tem outros músicos, mas enfim, eu não sou contra esse lance do cara buscar conhecimento, enfim, eu acho que não pode ficar preso às regras. Musicalmente falando, eu acho que eu sempre vou à contramão. Mente livre, né? Sempre vou à contramão. Você vê, tirando o kit que eu uso, né? Sempre pequeno, sempre em prol da música, né? Não importa que, o cara é preguiçoso, não é nada disso, eu gosto de tocar em kits pequenos, me sinto confortável para fazer música, né? E nada só estética, né? Esse lado de estética. Mas enfim, o lado de compositor, né? Nome pesado. Não, nem enfim, de fazer melodias vem desses encontros musicais e até hoje eu não parei, né? Continuo ainda fazendo, tem o HD, deu problema esse final de semana, quase perdi as coisas lá. Mas enfim, a gente continua E a prática vai levando a melodias ainda melhores, né? Você faz uma vez, faz outra, e você está sempre fazendo, as melodias vão se aprimorando, né? As coisas vão ficando cada vez melhores. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Agora, tem uma outra coisa nisso que você está falando de composição, que tem a ver com CD, tem a ver com tudo que você está falando, e que é a questão da prática musical em grupo. Essa associação de troca
que é preciso também uma humildade para isso, né? Porque se eu sei muito, eu estou convencido que eu sei, eu não vou dar muita importância ao que você tem para mim ou o que você tem. Ah, não, eu sou músico há tanto tempo, o Elvis está começando agora, ou qualquer uma outra pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da prática musical, você que é professor também, como que você procura desenvolver isso com seus alunos? Então, a prática eu acho que é o primordial para todos os músicos, né? Eu acho que começa por aí. Você desenvolve ouvido, você desenvolve todo o lado da percepção, né? De você saber escutar quem está tocando com você e saber responder. A música nada mais é do que uma pergunta e resposta, então você tem que trocar. E às vezes esse trocar pode ser um simples, pode ser um complicado, né? Às vezes é simples, aí o cara te julga que você não sabe tocar, entendeu? Porque você tá lá e deixando o cara brincar ali em cima daquela melodia, compor, né, na hora. Mas eu trabalho com os alunos dessa forma. Partitura vem depois, teoria vem depois, primeiro ouvido. Vamos ouvir, vamos saber cantar o ritmo. E na hora de compor, eu não sou trompetista, eu não sou baixista e pianista, mas eu sei como funciona. Eu uso uma frase, não sei de quem é, que é o seguinte: eu não sei tudo, mas tudo que eu sei. Né? Então, assim, por que eu sei? Devido a esses encontros musicais, de você falou uma palavra importante, humildade. Saber aonde você pisa, né? Opa, isso eu não sei, então vou buscar aprender. E nada vem por acaso, você tem que se entregar para as coisas virem, entendeu? De compartilhar, tocar com pessoas boas é fundamental, mas também saber tocar com aquelas pessoas que não têm, né? Ainda, né? Aquela musicalidade que a gente tanto fala. Eu acho que você tem que se colocar no meio de qualquer situação, mesmo com os músicos bons ou com músico que você julga que toca um pouco menos, né? Uhum. Eu sempre costumo dizer que não por ser um músico experiente, ou por ter estudado, ou ter feito faculdade, mas eu me sinto preparado para tocar com qualquer músico do mundo. As pessoas regalam o olho assim. Por quê? Porque lá com esse outro músico, eu vou fazer tudo dentro da minha limitação de capacidade, o que eu estou sentindo de acordo com a música que nós estamos tocando. Eu acho que isso funciona muito bem, pegando esse gancho do que você está falando aí, né? Eu queria que você falasse assim, você falou que você era pequeno lá na igreja, tocava e tal. Eu queria que você falasse uma coisa que o músico adora falar, que são as influências. As suas influências musicais, quais são? Né? Se eu for buscar lá a raiz do que te influenciou, e de repente pessoas, se você quiser citar nomes também. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre então, isso. primeiro foi a família, né? Minha família, de parte de mãe, é muito musical, assim. Meu avô cantava, meu tio era maestro, trompetista. A família é muito musical, tem muitos músicos, né? Profissionais e não profissionais. E bem atrás eu comecei a escutar Vitorino Silva, Oséias de Paula, Vencedores por Cristo, João Alexandre, essa turma, né? Sérgio Pimenta, que pouco se fala do Sérgio Pimenta, e é um compositor de mão cheia. Então, assim, exatamente. Aí, então comecei a escutar essa galera aí e vi que a música era muito mais aquilo, né? Que a gente escutava, que fazia sucesso na época, né? Então eu quis buscar o lado B. O lado B tinha as harmonias, os ritmos mais sofisticados. E uma coisa, Sérgio Pimenta foi um dos responsáveis por trazer a música brasileira para dentro das igrejas. Sim, e hoje se perdeu, né? Isso, perdeu muito. Porque, desculpe a crítica, mas eu vou falar, eu sou muito sincero, vou falar. Hoje as igrejas são muito imitações dos americanos, né? Até os CDs eles mandam, né, masterizar lá fora para vir com som lá de fora.
Quer dizer, não tenho muita identidade. Mas isso é uma outra, é um outro parâmetro, É. mas isso mostra também que a música tem que sair de dentro, né? Claro. Se a gente for buscar muito fora, é complicado. Aí né? eu não estacionei, né, nesse lance de você pesquisar e escutar bons músicos, né? Djavan, Ivan Lins, Excelentes compositores, Milton Nascimento, essa turma, né? Bossa nova, jazz, os caras antigos, e até hoje escuto, né? Então, assim, parte do que eu sei é de escutar, né? Bastante coisa, assim, diferente. E aí você vai aprendendo, né? E aqui perto da gente, pô, você é um cara que eu admiro, o Maguinho, o Enéas, pô, então o Vitor também, que tem esse lado de compositor, o Rogério Valente. Então tem uns caras que a gente admira, assim, como músico, né? Embora talvez nem saiba que tem essa admiração, mas a gente reconhece que faz um bom trabalho. E aqui, essa região, né, é muito abençoada, assim. Realmente, assim, eu lembro uma vez que eu fui tocar no Rio de Janeiro, tem muito tempo, e músicos consagrados, assim, músicos que tocavam com pessoas conhecidas, vieram até mim, que era um show meu, eles apareceram lá, pô, você toca com quem? Mas de onde você tirou essa musicalidade e tal? Aí eu falava que o meu sonho é jazz caipira, porque eu moro no meio do mato, né? Tava de brincadeira, porque por morar no interior. Mas eu digo que a minha sonoridade é bem Volta Redonda, embora eu sempre morei em Piraí, é bem Volta Redonda e bem Piraí, né? Com um jeito de Piraí, tanto que em determinadas épocas, né, eu recebi muitos músicos, incluindo você, de Volta Redonda lá em casa, com a ideia de fazer música junto, de crescer junto. Então acho que você tá totalmente certo quando você diz que essa região é uma região abençoada nessa questão musical. Acho que a gente ainda pode se organizar mais. Né? Isso sim. Eu espero, assim, colaborar, principalmente esse ano, um pouco mais nessa nossa organização. Acredito que o programa também é uma ajuda para que os músicos estejam se aproximando, né? Sim. E eu acho que... E para um ver o outro tocar, e ver a entrevista, o que um pensa, o que o outro não pensa, eu acho que o programa faz bem esse serviço. Com certeza. Eu acho que tem que ter uma iniciativa, né? Então o ponto principal é a vontade de fazer, independente do que você vai ganhar lá na frente. E hoje, cara, mais que nunca, se a gente quer levantar um pouco do lado da música brasileira, do lado individual, vamos dizer assim, de compor, mostrar o seu trabalho, nós que temos que fazer, cara. Ninguém vai fazer por nós. Eu vejo que o músico, muitas vezes, Elbert, ele bota na conta de outra pessoa. Ele chega, porque a prefeitura já não está pagando legal, eu vou tocar num barzinho, o cara já não paga legal, alugar um teatro para fazer o meu show é complicado, né? Aqui a gente tem um apoio da IAON, né? Que patrocina o nosso programa de uma certa forma, mas eu acho que falta um pouco de vestir a camisa da música como se fosse um time, né? Sim. E mostrar, porque isso é lindo, é bonito. Daqui a pouco a gente vai tocar, o pessoal vai ver a música e já combinamos que vai ser algo novo. Que você sabe o que vai acontecer daqui a pouco quando a gente vai tocar? Não sei que vai sair uma música aí. Eu também não faço. De quem não sei. Então a gente tem que vestir essa camisa da música, é o que eu penso, e botar ela pra frente, porque nós somos pessoas que Deus botou a mão e falou, vai você, não é verdade? A gente tem um toque diferente, a gente não consegue ficar sem tocar, principalmente boa música. Exatamente. Se a gente ficar, a gente vai adoecer, não é verdade? Com certeza. Então toda essa coisa, né, a gente já, eu espero que nesses anos todos que você me conhece, tenha visto essa questão do compartilhar, e eu vejo isso muito em você, você seria uma pessoa assim, importantíssima para a gente fazer esse programa aqui, e eu quero te agradecer muito por ter participado aqui, ter dado a sua opinião. A gente relembrou lá do CD, uma época super boa, a gente ainda faz muito som junto,
E eu quero te fazer um convite. Vamos levar um som? Vamos, com Topa? certeza. Mas antes eu quero agradecer aqui algumas pessoas. Claro, fica à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque sem ele a gente não vai a lugar nenhum. Sim, com certeza. Rogério, da Soul Music lá, que me ajudou agora. A gente está com o patrocínio da RMV. Rogério Valente, Instituto Musical. Quero agradecer ao Yaron pela essa oportunidade, esse espaço que ele está dando aí. Tá? E que seja para muitos e muitos anos. O LM Studios também. Obrigado, Marcelo. Então, beleza. Agora, eu um dia vou ter esse monte de patrocinador, cara. Valeu, meu camarada. Valeu. Vamos fazer o som? Vamos levar o som? Vamos lá. Vamos lá, então.